Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, e olha só quem está aqui comigo hoje. É o cachorrinho Chorão, veio aqui fazer uma visita no nosso estúdio de gravação do Jefa Sorocaba. Tá meio assustadinho hoje, não sei o que está acontecendo, ele tá meio tímido hoje, não quis olhar para a câmera. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, né, todas as terças-feiras aqui no nosso programa Estudando Marcel Benedetti. E hoje nós vamos começar um novo capítulo, o capítulo 2 do livro Os Animais Conforme o Espiritismo. É o capítulo Inteligência Animal. Vai das questões 21 a 34. Então a gente vai fazer aí esses programas, vai até metade do mês de dezembro. Aliás, pela programação aqui que eu estava vendo, a gente vai até o dia 16 de dezembro de 2025, que é uma semana antes do Natal, uma semana antes da antivéspera do Natal, para a gente fazer aqui os nossos programas, né? Então, a gente vai, durante todo esse mês de novembro, né, fazer aqui as nossas reflexões, né, sobre o livro do Marcel Benedetti. E hoje tá aqui com o meu cachorrinho Chorão. Então, vamos lá, vamos começar aqui com a questão número 21 do livro do Marcel Benedetti, que tem a seguinte pergunta. Aliás, é uma passagem, né, do Livro dos Espíritos. A inteligência é atributo do princípio vital? A resposta: não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. É necessário que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, esse é um trecho aí do Livro dos Espíritos, e aí tem um comentário do Kardec antes da gente ir para os comentários do Marcel. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consequência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Então essa é a questão do Livro dos Espíritos, questão número 71, está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. E vamos ver o que o Marcel comentou em relação a essa pergunta. Os corpos são os instrumentos usados pelos espíritos. Nós somos exemplos disso, para se manifestarem no mundo físico. Desde que o espírito intelectualiza o corpo para se manifestar, fazem diferentes graus de intelectualização, pois, como Kardec classificou, há 3 graus. Os animais se encontram, como ele mesmo disse, a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, em uma categoria na qual há pensamentos e uso do seu livre-arbítrio. Se ele quisesse se referir a humanos, o teria dito claramente. Então, Kardec sempre foi muito instrutivo, né, muito assertivo nos seus questionamentos. Vocês estão vendo que o Chorão já desceu aqui, não quis ficar o tempo todo aqui no colo, né? Mas assim, o mais importante, né, dessa questão, uma questão até meio longa, né, meio complexa, mas é importante a gente entender que todos nós, seres humanos e animais, nós temos inteligência. E, consequentemente, se temos inteligência, temos espírito. Afinal de contas, a inteligência é um atributo do espírito. E quando a gente fala que os animais são inteligentes, não sou eu que estou dizendo, não é necessariamente só o Marcel Benedetti que está dizendo. A ciência hoje já comprova. Aliás, a ciência comprova até mais, que os animais já são seres sencientes, ou seja, capazes de sentir dor, de ter sentimentos. Então vai muito além. Hoje a ciência já consegue nos trazer essas informações. Na época de Kardec, século XIX, nós não tínhamos tudo isso à disposição. E mesmo assim, o Kardec ele foi muito ousado, no sentido de já nos trazer informações à frente do seu tempo, informações que até então não se falava, animal tendo inteligência, e aliás o Kardec ele teve esse cuidado, os espíritos também tiveram esse cuidado
de não especificar na resposta, né, falando apenas de humanos. Então ele fala de uma forma muito ampla, né, como o Marcel aqui bem descreveu, e isso nos mostra, né, o quanto nós estamos todos interligados, nós humanos e os nossos irmãos animais. Então todos nós fazemos parte de um mesmo grupo espiritual. Estamos em fases evolutivas diferentes, sim, né, nós temos hoje mais potencialidades que os animais, mas não significa que somos muito melhores do que eles. Aliás, tem alguns animais que até demonstram, né, uma certa... Até é irônico falar isso. Uma certa humanidade, entre aspas, né, muito maior do que muitos seres humanos. Então a gente tem muito que aprender com eles. Essa convivência com eles é fantástica, né? Eu falo aqui pelos meus, né? Tem o Chorãozinho, tem a Lilica que fica aqui embaixo também, que ela é um pouquinho mais... Ela é maiorzinha, né? Difícil de trazer ela aqui. E tem o meu gatinho, né? E aliás, tenho aprendido muito, né, nessa convivência com o meu gatinho, porque nunca tive gato, né? Então é uma experiência muito interessante, muito bacana. Recomendo, quem não tiver gato, recomendo. Eu nunca tive, agora de 1 ano e meio para cá eu adotei esse gatinho, foi uma experiência realmente muito interessante. Está sendo uma experiência muito interessante perceber, né, o quanto eles são inteligentes, o quanto eles nos ensinam bastante, né, no dia a dia. Então vamos lá, vamos à próxima questão, questão número 22 do livro aí do Marcel Benedetti, Os Animais conforme o Espiritismo. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência, isto é, precisar onde acaba uma e começa a outra? E aqui só um parênteses, né? Tem muitos companheiros espíritas que dizem que os animais não são inteligentes, agem apenas por instinto. Né? A gente sabe que não é bem assim. Então vamos ver a resposta aqui dos espíritos em relação a essa pergunta. Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Questão número 74 do Livro dos Espíritos. E aí os comentários do Marcel. Como eu falei, né? Algumas pessoas dizem que os animais somente agem por instintos e por isso não são inteligentes. Porém, o espírito de verdade confirma o que já se sabe, até mesmo pela ciência, que os animais não são somente instintos. E os seres humanos não são somente inteligência, pois ambos se confundem. É importante a gente ressaltar aqui que nós humanos, nós também agimos por instinto muitas vezes. Nós temos, por exemplo, o instinto de conservação. Afinal de contas, né, se a gente não tivesse esse instinto de conservação, nós nos deixaríamos morrer, por exemplo. A gente não daria tanto valor à vida, a gente não ficaria com medo em determinadas situações. Então, nós também agimos por instinto. Né? E isso é importante a gente ressaltar, que todos nós, humanos e animais, agimos de formas parecidas, né? Lógico que proporcional ao nível evolutivo de cada um, mas nós temos tanto a inteligência, né? Nós humanos um pouco mais desenvolvida que os animais, mas também temos o nosso instinto, que faz parte, né, da nossa natureza, e os animais estão desenvolvendo a sua inteligência de uma forma muito intensa. Né? A convivência com os humanos, por exemplo, a gente percebe isso no dia a dia, principalmente os animais domésticos. Claro que talvez os animais que vivem na natureza, né, os animais selvagens, talvez eles ainda não estejam, né, digamos, entre aspas, um pouco mais atrasados em relação a essa questão. Porque eles não têm, né, ainda essa convivência com os humanos para desenvolver algumas potencialidades, mas eles também se desenvolvem e muito. Então, como o próprio Marcel disse aqui, ó, que nós humanos não somos apenas inteligência, porque tanto a inteligência quanto o instinto ele acaba se confundindo, né? Então, isso é muito importante da gente ter em mente. Então, esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti, né? E aqui com o meu cachorrinho Chorão, que deu uma descansadinha aqui durante o meio do programa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado todas as terças-feiras. Semana que vem estaremos de volta aqui. Não sei se com o Chorão, mas eu estarei de volta. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.